Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que está escrita na carta de Paulo, apóstolo aos Efésios, no capítulo 5. Efésios 5. Vamos ler então com a ajuda de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor vosso Deus, no vosso coração, dando sempre graças por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. E vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja.
Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Mas vamos seguir um pouquinho mais. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Até aqui somente. Irmãos, para justificar o procedimento da leitura, também no capítulo 6, foi para demonstrar aos irmãos o cuidado do apóstolo Paulo com respeito à família de nosso Senhor Jesus Cristo e à família nossa também. Os irmãos vejam que neste capítulo 5, ele fala de que para que a irmandade ali de Efésios fossem imitadores dele, de Deus, como filhos amados, e andassem em amor, como Cristo havia amado aquela irmandade e entregue a si mesmo por eles em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E nós, irmãos, cantamos agora também que o Senhor Jesus nos salvou e nos perdoou, e o meu ser a Ele entrego, porque servo dele sou. Então, assim como Cristo se entregou à igreja, nós também cantamos este hino nos entregando a Ele. Então, os irmãos, vejam que é uma entrega tanto do Filho de Deus para a igreja, e mais abaixo o apóstolo Paulo descreve que esta entrega de Cristo para a igreja é semelhante ao matrimônio, ao marido que ama a sua mulher. Ele até faz um exemplo, uma comparação, que não é exemplo, é uma comparação que realmente acontece, escrito na palavra de Deus, que o homem deixa pai e mãe e une-se à sua mulher e serão dois numa só carne. Ele não só se referia à união do matrimônio entre marido e mulher, como neste caso espiritualmente fazia referência da união de Cristo e a igreja. Isto é, Jesus, o Filho de Deus, deixou a glória do Pai para unir-se à sua igreja e serem um só. Ele mesmo disse: Pai, quero que assim como nós somos um, que eles, meus discípulos, sejam também conosco um só. Então, os irmãos, vejam que a palavra de Deus não se contradiz. Ela sempre se confirma naquilo que o Espírito de Deus revelou, tanto aos profetas como aos apóstolos também. E aqui nós vemos, irmãos, o cuidado do apóstolo Paulo com os irmãos de Efésio. No capítulo anterior, ou seja, no capítulo 4, ele fez uma oração por aqueles irmãos de Efésios. Ele dizia: por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Então os irmãos imaginam e verificam isto, que o apóstolo fazia menção de uma família como há nos céus, também formada aqui na terra. E nesta família depois ele faz uma pregação sobre a unidade da fé, rogando aos irmãos, como ele se sentia como preso do Senhor, que todos andassem com dignidade pela vocação que haviam sido chamados. Aí ele recomendava qualidades: humildade, mansidão, longanimidade, e suportarem-se uns aos outros. Isto era a constituição da família de Jesus Cristo aqui na terra. Que os irmãos vejam que todos os conselhos, tanto do Senhor Jesus quanto dado aos apóstolos, têm sempre a mesma finalidade: nos manter unidos a Cristo e unidos entre nós também, que somos um corpo.
e cada membro está intimamente unido, ligado ao corpo, cuja cabeça governa este corpo. E este corpo, que é a igreja, é governado pela cabeça, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não é difícil de entender isto, irmãos. Mas o que o Senhor manda essa palavra nesta manhã é porque em todo o Novo Testamento, aliás, no Antigo também, sempre a palavra de Deus teve a finalidade de dar sucesso ao povo, de dar sorte ao povo, de dar condição do povo ser feliz. Nenhuma palavra de Deus, desde o Antigo Testamento e também nas cartas do Novo Testamento, trazem sofrimento ao povo e infelicidade. Não. O próprio Senhor Jesus deu uma receita no capítulo 5 de Mateus sobre a bem-aventurança, isto é, sobre o sucesso. A palavra de Deus nunca manifesta para nós a desgraça, a maldade, aos filhos fiéis, não. Sempre sucesso, sempre bem-aventurança, ou seja, uma aventura de bem que dá certo. Porque a aventura do pecador no mundo é uma aventura que a consequência não será boa, a consequência será desastrosa, porque o pecado leva à morte. Mas a nós não, a graça leva à vida, e a vida eterna com glória nos céus. De modo que o Senhor Jesus ensinou o jeito, a maneira de termos sucesso neste caminho, de termos uma aventura boa, e que ela ocorra segundo aquilo que a palavra prescreve, que ela já anuncia, que é a salvação. O primeiro hino que nós cantamos, irmãos, salvação, salvação, nós falamos, eu até fiz questão de escrever aqui, 7 vezes. Salvação, salvação, 7 vezes nós cantamos. E num dos detalhes, no coro, nós apresentamos, salvo estou. Então, irmãos, não há outra história para se falar nesta manhã, senão sucesso, salvação e vida eterna, que é o que nós estamos buscando. Então, no hino, quando nós cantamos hoje, antes da palavra, fala que o meu ser entrego a Cristo. 3 vezes nós falamos isso. O meu ser entrego a Cristo. O meu ser somos nós, o nosso eu. O nosso eu deve estar entregue a Cristo. Não somos donos de nós mesmos agora. Somos todos servos de Deus, cujo nosso ego, o nosso ser, o nosso eu, está entregue ao Senhor Jesus. Então, os irmãos, vejam que as coisas nos santos cultos, guiado pelo Espírito Santo, tudo se engrena, tudo funciona, tudo coincide para um objetivo só: nos levar a Deus, para sermos bem-sucedidos e felizes. E aqui fala da família. Primeiro, o apóstolo, como nós lemos, ele fala aos irmãos de Efésios que a salvação, ou seja, a santidade cristã, se opunha aos costumes dos pecadores naquele tempo, dos gentios. Era oposto. Salvação, santidade se opõe à vida dos pecadores. Então são duas coisas antagônicas que não se coincidem nunca. Pecado leva à morte, obediência e fidelidade leva à santidade e salvação a Deus. E é isto que o apóstolo se preocupava. E ele dizia: eu falo isto testificando no Senhor, que vocês não andem mais como andam também os outros pecadores gentios, na vaidade dos seus sentidos, ou seja, conforme os seus princípios, seus pensamentos pecaminosos, escurecidos nas trevas do entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância, ou seja, a falta de conhecimentos que há nele, e a dureza dos seus corações, porque eles perderam todo o sentimento e entregaram-se à dissolução. Isso é, dissolver é desmanchar, desfazer aquilo que é bom, e com avidez cometerem toda a impureza. Isto é o projeto maligno, diabólico. Tanto que nesses dias, irmãos, vejam que no mundo se anuncia
tantos movimentos pecaminosos, desastrosos para o ser humano, levando totalmente a desgraça e a perdição e cada vez mais longe de Deus. É isso que a carne busca, é isso que o mundo busca, é isso que se anuncia, que se propaga, é isso que se incute na mente das pessoas, é isso que se incute até na mente das criancinhas que estão indo agora, começando a sua vida. Já a sociedade corrompida, maligna, entrega na formação das nossas crianças. E também corrompe e deturpa o sentimento dos jovens, levando eles à malignidade e à desgraça perante a salvação eterna. Diferente do que Deus está fazendo conosco, como agora, esta multidão que está aqui presente, e uma grande multidão espalhada por este mundo, ouvindo este conselho, deverá entender que nós devemos ser felizes porque somos bem-aventurados por Deus, de estarmos separados deste pecado que se evolui a cada dia, irmão. Aliás, não digo a cada dia, agora, por exemplo, se alguém for no centro da cidade, nos lugares de maior movimento, hoje da capital de São Paulo e outros lugares aí no mundo, poderão ver que tamanho está o pecado e a sua evolução. É claro que muitos pendem para isto, mesmo no nosso meio. Também tem aqueles que não conheceram a Cristo e que estão sendo acompanhando a multidão. Mas os que estão enxertados nesta videira verdadeira, sempre recebem um pouquinho da seiva que vem do tronco, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. É essa virtude que movimenta a igreja, é essa virtude que faz o povo sentir prazer e vontade de congregar, de ouvir a palavra, como agora, levantaram cedo. Tem gente que veio de longe, viajou até, para vir congregar. Por que isso tudo num dia de descanso? Domingo é dia de descansar, não é? Mas viemos aqui. Por que isto? Porque nós precisamos da seiva que sai deste tronco, chamado Jesus Cristo, que nos dá vida e faz nós produzirmos frutos de louvor a Deus. Então o apóstolo aqui, irmãos, fez muitos conselhos. Olha, o que nós lemos aqui, ele dizia: vós não aprendestes assim de Jesus Cristo, se é que vocês têm ouvido e fostes ensinados nele, como está a sua verdade, que é em Jesus, que quanto ao trato passado, ou seja, a vida do passado, vocês se despojem do velho homem, separem, lance fora, como foi pedido na oração, que o Senhor lance fora de nós alguma coisa má. Não foi isso que foi pedido? É o que a palavra quer fazer agora, lançar fora, fazer despojar de nós aquilo que é perverso, que é imundo, que é pecaminoso. São coisas que vão se apegando a nós, irmãs, como sujeira. Todo mundo gosta de ser limpo, mas todo mundo de vez em quando recebe no corpo a poeira, o vento traz, o calor, a gente se aquece, soa, vem a poeira e depois a pessoa está limpinha, pega um lenço branquinho, passa no rosto e vê que está escuro. O que é? Sujeira. Mas eu tomei banho hoje de manhã. Mas você está no calor aí do sol, andando nessa poeira. Quem que andando nessa poeira não se suja? Os irmãos se lembram da acusação que Satanás fazia ao sumo sacerdote Josué? Mostrava o vestido dele todo manchado. Olha aí, ó, tua roupa está suja. Mas veio o anjo do Senhor e repreendeu: ó Satanás, você não está vendo que isso é um tição tirado do fogo? Quem é que anda neste mundo e não se suja? Quem é que de roupa branca andando no mundo tão perverso e sujo como não espirra nele alguma coisa e não mancha o seu vestido? Mas o Senhor manda a palavra para nos purificar e nos santificar, irmãos. Bendito seja o Senhor. E o apóstolo diz: então vocês me imitem como filhos amados, mas andem em amor, andem como Cristo amou vocês todos, a nós. Vamos nos entregar a Ele mesmo, como cantamos agora. Ele se entregou, entreguemos-nos também a Ele. E depois fala das imundícias desse mundo, eu não vou citar, mas prostituição e tantas outras coisas.
Ele dizia: vocês saibam então que nenhum que cometa estas coisas terá herança no reino de Deus. Não são herdeiros, eles são herdeiros do mundo. Ninguém engane nenhum de vocês com palavras vãs, palavras enganosas, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E virá, irmãos, Deus vai se irar contra estes que cometem estas coisas. E fala: vocês não sejam companheiros de nenhum deles. Ele depois falava disso: vocês são filhos da luz e não das trevas. Porque o fruto do Espírito, que agora temos que produzir, que estamos na videira, bondade, justiça e verdade, e aprovar aquilo que é agradável ao Senhor. Será que tem alguém que, ouvindo esta palavra, possa reprová-la e dizer que isso aqui não lhe é agradável? Pode não te ser agradável a ti, mas é agradável a Deus, que nós andemos em santidade e não comunicar com as trevas, ou seja, estar ligado com o mundo, cumprindo o que o mundo faz de maldade. Antes devemos condenar as obras do pecado, porque o que eles fazem, como estão hoje, agora, anunciando, propagando no mundo, até falar isto é torpeza, é pecado até falar. Então não deve estar, essas coisas todas manifestam e são condenadas pela luz, que é a palavra de Deus. Mas então dizia: e vocês despertem os que estão dormindo entre os mortos, para que Cristo te esclareça. É o que o Senhor está fazendo nesta manhã, um esclarecimento por estas cartas tão santas, que constituem as famílias, irmãos. Depois ele fala então dos deveres domésticos na constituição da família. As mulheres sujeitarem-se aos seus maridos como ao Senhor. Este sujeitar, irmãos, não quer dizer que a mulher deve ser humilhada perante o marido, não é isto. Esta sujeição é estar de acordo à vontade de Deus, só isso, nada mais. Nenhuma mulher de Deus pense que estar sujeita ao marido é ser uma escrava do marido, ser uma sofredora, humilhada, estar debaixo de sofrimentos, jamais. Vocês são mulheres de Deus e os vossos corpos são templos do Espírito Santo. Bendito seja Deus. Então nenhum marido pense que a mulher deve estar sujeita aos seus princípios malignos, perversos, jamais. Homem de Deus não é perverso nem maligno, é benigno, é santo, é puro, é amável. Santo é o Senhor. Então Paulo dizia: porque o marido é a cabeça da mulher. Mas olha aqui a comparação, também Cristo é a cabeça da igreja. E o que Cristo faz à igreja? Ele salva o corpo, ou seja, ele salva a igreja, ele faz bem à igreja, ele abraça a igreja, ele ama a igreja, ele dá presentes para a igreja, ele abraça a igreja, ele fala agradavelmente com a igreja. Jesus Cristo não ofende a esposa, Jesus Cristo não destrói a moral da esposa, Jesus Cristo não abate a esposa, Jesus Cristo não chama ela de feia, de maligna, ele abençoa, ele suporta a fraqueza dela, ela erra, ele perdoa, ela esquece dele, ele não esquece dela. Dá para perceber isto nesta manhã? Quem é que imaginava que Deus ia falar deste jeito com a igreja? E como ele não se esquece da igreja, ele está falando agora amorosamente com a esposa, porque ele se entregou a ela. Bendito seja Deus. Irmãos, que coisa profunda a constituição da família que Deus deu a Paulo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, também sejam as esposas sujeitas aos seus maridos, como disse, sujeitas no amor de Deus, não na maldade e na violência. E os maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha, irmãos, que coisa linda. Jesus Cristo morreu pela igreja. Tem marido que não gosta de ouvir isso aqui não, hein?
Tem marido, mesmo aqui dentro, pode ser que tenha marido sentado por aí, e essa palavra está mexendo na veia dele. E ele está arrependido de ter vindo aqui hoje. Mas se você aguentar até o fim, você vai aprender a ser marido de uma mulher santa de Deus. Bendito seja Deus, irmãos. Que só Deus que fala conosco desse jeito. Que nós precisamos saber estas coisas. E Jesus se entregou para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, é o que Ele está fazendo hoje, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. É isso que Jesus Cristo quer fazer da igreja, apresentar para ela a esposa. Primeiro, que Ele limpou, lavou e purificou, e deu nome para ela que nem nome ela tinha, é o povo. Vestiu, deu vestidos de santidade para se apresentar a Ele no dia do casamento. Revestiu ela de graça, de sabedoria, de luz, de verdade, de justiça. Ela é a mulher, a jovem, a virgem mais linda que já existiu na terra, a esposa de Jesus Cristo. Santo é o Senhor, que Ele tem prazer de vesti-la, cada dia Ele quer deixá-la mais atraente, mais bonita. É que quanto mais bonita ela fica, mais atraente para o Senhor Jesus, mais o adversário a persegue, porque ele gostaria de tê-la, de dominá-la, de levá-la para si, de levá-la à prostituição, à perversidade, ao pecado, e destruir esta obra deste matrimônio glorioso do Filho de Deus com a igreja. Ele bem que queria destruir. Ele destruiu, irmãos, as qualidades que estavam em Adão e Eva, que tinham a semelhança de Deus. Ele destruiu, e ele quis matar o Senhor Jesus logo que nasceu, e não conseguiu. Depois conseguiu matar o Senhor na cruz, mas ele perdeu esta guerra, porque Jesus ressuscitou glorioso e triunfante, e agora ele quer destruir a igreja. Mas ó igreja, receba agora a virtude e o poder de Deus, que o diabo não terá poder contra ela. Glória ao nome do nosso Deus. Ele quer nos deixar sem mancha, sem mácula, sem ruga. Quem que fica enrugado? Quem fica velho. Enquanto a irmã é mocinha, o irmão é mocinho, é tudo lisinho, bonito, tudo certinho. Vai envelhecendo, começa a cair o cabelo, ou embranquece, ou os dentes começam a ficar ruins, o rosto enruga tudo, porque envelheceu. A igreja não envelhece, é renovada a cada dia. Ó igreja, ouvindo esta palavra, receba agora a virtude da renovação. Já é bela, fique mais bela, mais gloriosa, mais santificada. Dá para sentir a alegria do Espírito de Deus em saber que Deus está fazendo esta família maravilhosa. Marido amando a mulher, mulher sendo sujeita ao marido no Senhor. Ambos se amam, têm uma vida saudável, uma vida de paz no lar. Não contende, quando não se entende, humilham-se, porque tem o amor, tem a paciência, tem a caridade, tem o temor de Deus. Suporta um o defeito do outro, porque Cristo suporta o defeito da igreja. Às vezes o marido não suporta uma pequena falha da mulher, a mulher não suporta um pequeno defeito do marido, vira uma contenda, brigam, discutem, ofendem-se, e os filhos dentro do lar sofrem a ofensa de pai e de mãe, crescem com tristeza, com angústia, com sequela, com mazela de estar vivendo num lar em confusão, conturbado, porque não tem virtude de Deus. Mas quem está ouvindo agora, por aquilo que estou sentindo na pregação, receba a virtude de Deus. Homem de Deus não contende, não ofende, não maltrata. Mulher de Deus é humilde, é mansa, é santa. Receba agora a saúde na vossa alma e a saúde nos vossos corpos. Glória a Jesus. Quanta coisa. E depois fala com os filhos.
ensinando os filhos a serem obedientes aos pais no Senhor, porque isto é justo. Honrar o pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas todos nós imaginamos que a honra do filho para com o pai é a criança, o adolescente ou o jovem deve honrar os pais no Senhor. E nós? E quem tem pai e mãe de 80, de 90, de 98 anos vivos, te amaram, te cuidaram, te lavaram, te limparam, te criaram quando você era criança. Agora você é casado, tem o teu lar, abandona o teu pai, não faz uma visita, não agrada. Vai lá, o pai está falando contigo. É esse velho que fica falando, não sabe nem o que faz. Está caduco. Aliás, agora não é mais caduco, é Alzheimer. Mudou. Mas a doença é a mesma. É caduco. Não sabe nem o que fala, mas isso me dá um trabalho. Deus me livre. Não vejo a hora que o Senhor leva embora. Você está honrando como filho para que te vá bem no Senhor? Ah, mas eu já sou idoso. Você é idoso, mas ainda é filho. E tu és filha. Se o teu pai e tua mãe estão vivos ou estão vivos, honre-o no Senhor, porque isso é agradável a Deus. Não vejo a hora, eu vou pegar. Quer saber de uma coisa? Meu pai quer vir para minha casa, minha mãe já é velha, quer vir, velha, ele é velho, quer vir na minha casa morar. Eu não suporto. A minha esposa não aceita meu pai na minha casa, nem minha mãe. Mas não é desse jeito que a palavra Paulo não ensinou assim, não. Honra teu pai e tua mãe no Senhor, porque é primeiro mandamento com promessa. Bendito seja. Não, eu vou colocar ele numa clínica, num lugar de velho. Deixa ele lá. Porque você não tem caridade de Deus. Os que não tiverem caridade não têm o dom supremo da igreja, não verão a Deus. Mas bem-aventurado quem puser a mão na consciência agora, Senhor, me perdoe, eu não tenho amado meus pais como deveria. Quanto tempo que eu não faço uma visita, não sei nem se falta alguma coisa, não sei nem como é que eles estão, os velhinhos estão lá abandonados. Eu bem que podia, agora eu faço uma viagem, gasto aí milhares de reais gozando da minha carne. Meu pai às vezes tem vontade de comer uma fruta, não tem. Minha mãe tem nesse frio, passa frio e não tem quem atende. Tem vontade de ver um filho, tem saudade do filho. Eu nunca mais lembrei dos meus pais. Receba agora o temor de Deus. Santo é o Senhor. Onde é que se ouve isto, irmãos? É aqui, daquele que se entregou por nós, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então é dever dos pais. E com respeito aos menores, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paciência com as crianças, suporte as crianças. Não é porque antigamente se criava os filhos com violência e com dureza, que agora vamos querer ser. Agora não é mais assim. Temos que criar os nossos filhos com amor, com paciência, não mais imprimir ódio e violência, mas imprimir o amor, o abraço. Mãe que não dá um sorriso para a criança, pai que trata a criança duramente. Às vezes o adolescente comete um delito qualquer em casa, os pais logo mandam embora de casa. Não te quero mais aqui em casa, você desonrou a família, você fez isso, fez aquilo. Mas não é teu filho, não nasceu das vossas entranhas. Que amor é este? E se Jesus fizesse isto conosco? Não quero mais porque você me desobedece, não quero mais porque você tropeçou e cometeu este erro. Não te aceito mais como minha esposa, não te aceito mais como filho. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sejamos misericordiosos, afáveis, cheios de amor, de carinho, de paciência. Teu filho te promove tristeza e angústia, abrace-o, ajude-o. Hoje pode ser assim, amanhã pode ser um servo e uma serva de Deus. Se você não tem carinho para o teu filho e para a tua filha, saiba que o mundo tem. Ele pega o celular dele, em 2 minutos ele encontra o que não encontrou dentro de casa.
Lá fora, quem vai lhe ajudar, quem vai lhe orientar para o pecado, para o mal, para a devassidão, para as coisas imundas, enquanto você não tem um carinho, não tem um abraço, não tem um beijo, não tem uma confissão de amor. Meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. Quem sabe quantos estão aqui ouvindo esta palavra nesta manhã, estão brigados com os filhos, não se falam mais, não conversam mais, mas diante desta palavra, se o teu filho estiver aí perto, levanta agora, agarra ela, agarra ele, dá um beijo no rosto deles. Meu filho, você é meu filho, eu te amo do jeito que você é, eu te quero do jeito que você é. Por que isto? Porque Jesus Cristo está nos querendo do jeito que nós somos, irmãos. Quem é perfeito nesta manhã? Será que alguém pode levantar e dizer: Senhor, pode me aceitar porque eu sou perfeita, eu sou perfeito? Não, nós estamos sendo aperfeiçoados aqui. E olha, irmãos, esta aqui é a receita de Deus. É claro que nem todos gostam, mas é a receita que o Senhor dá para nós hoje. Sucesso, bem-aventurança nesta bendita graça. Se tu fizeres assim, hoje teu filho pode até te dar um pouco de dor de cabeça, porque às vezes a criança também é superdotada, não tem sossego, não para. Mas você é mãe, você é pai. Os outros não têm obrigação de suportar o teu filho, mas você tem, porque saiu das tuas entranhas. Olha, irmãos, se alguma irmã está aqui hoje, mãe, e não sabe ainda o que é amar um filho, põe-te em comunhão agora. Quem sabe desça dos céus o amor de Deus nesta manhã. E se isso está acontecendo, nós vamos sair daqui amando-nos cordialmente, de coração. Pai amando o filho, filho amando mãe. Irmãos, isto é a constituição da família que o Senhor deu ao apóstolo. Quem quiser ver dias melhores, o Senhor Jesus hoje veio. Olha, irmãos, é difícil o Senhor mandar a palavra desse jeito. Eu não sei como que o Senhor está dando de pregar com tanta liberdade, desta maneira. É porque pelos hinos que nós cantamos, que nós demonstramos a Deus uma sujeição e uma entrega. Tudo a Cristo me entrego. Se é mandado e aceita ser entregue totalmente a Cristo nesta manhã. Quem aceitar, fica em comunhão um pouquinho. A presença de Deus vai encher este ambiente aqui. Glória de Deus já está descendo dos céus e tomará os corações que querem. Senhor, eu quero ser entregue a Ti. Então o Senhor te diz: eu te aceito nesta manhã. Deus seja louvado.